das serpentes mortíferas e da estricnina. Em certas zonas do Apalaches, existem bolsas de um ritual religioso centenário conhecido como manipulação de serpentes, ou pegar em serpentes. Embora o Virgínia Ocidental seja o único estado onde essa prática continua a ser legal, nada impede os fiéis de outros estados de a seguirem, e sabe-se até que a polícia lhe faz vista grossa. Nessas pequenas e modestas igrejas, quando as congregações se juntam para o culto, o pregador entra com uma ou mais caixas de madeira em forma de pastas, com portas de plástico perfurada para ventilação, e pousa-as cuidadosamente diante do santuário ou da sala, perto do púlpito. Pouco depois começa a música, normalmente uma mistura mexida de melodias country e western e bluegrass, com letras profundamente religiosas sobre a salvação e o amor de Jesus. Os músicos cantam e tocam teclados, guitarras elétricas e até baterias que fariam inveja a qualquer banda de adolescentes, enquanto os paroquianos tocam pandeiretas movidos pelo Espírito. Com a energia a aumentar, o pregador pode acender uma vela em cima do púlpito e pôr a mão na chama, passando-a pela palma da mão antes de percorrer lentamente com ela os braços despidos. Está apenas a aquecer. Os congregantes depressa começam a sacudir o corpo e a pousar as mãos uns nos outros, falando noutras línguas e saltando, dançando ao som da música, louvando seu Salvador. Tomados pelo Espírito, passam a estar ungidos como lhes chamam. Nessa altura, o pregador abre uma das caixas, enfia a mão lá dentro e retira uma serpente mortífera, normalmente uma cascavel, uma víbora boca de algodão ou cabeça de cobre. Também ele dança e sua bastante, pegando na serpente pelo meio, de modo a ter a cabeça dela assustadoramente perto da sua cabeça e do seu pescoço. Pode levantar a serpente no ar e fazê-la descer bem junto do corpo enquanto dança, permitindo-lhe enrolar a parte inferior do braço e girar a parte superior no ar, à sua vontade. Depois, pode ir buscar uma segunda ou terceira serpente e os congregantes, homens e mulheres, juntam-se a ele, manuseando-as, a serpente, enquanto sentem a unção apoderar-se delas. Em alguns cultos, o pregador chega a ingerir veneno, como estricnina, de um copo, sem sofrer quaisquer efeitos nocivos. Muito embora os manuseadores de serpentes sejam por vezes mordidos, tendo em conta os milhares de cultos em que os crentes fervorosos metem as mãos nessas caixas sem qualquer hesitação ou receio, podemos dizer que não é frequente. E mesmo quando acontece, nem sempre morrem. Apesar de não irem a correr para o hospital, preferindo juntar a congregação ao redor e rezar. Como é que essas pessoas são mordidas mais vezes? E por que é que não morrem mais quando são mordidas? Como conseguem aceder a um estado mental que lhes elimina o receio dessas criaturas venenosas, cuja mordedura é notoriamente mortífera, e como pode esse estado mental protegê-las? Em situações de emergência, podem ocorrer demonstrações de uma força extraordinária, conhecido como força histérica. Em abril de 2013, por exemplo, Hannah Smith, de 16 anos, e a irmã Haley, de 14, de Lebanon, no Oregon, levantaram um trator de 1.300 quilos, debaixo do qual o pai, Jeff Smith, tinha ficado preso. E caminhar sobre o fogo, ou seja, sobre brasas incandescentes, um ritual sagrado de algumas tribos indígenas que se ensina em workshop aos ocidentais. Ou os homens do carnaval, ou que praticam uma dança javanesa tradicional, que os põe em transe e os faz sentir-se compelidos a mastigar e engolir vidro, um distúrbio conhecido como hilofagia. Como serão possíveis esses efeitos aparentemente sobre-humanos? Terão eles alguma coisa de vital em comum? Será que, no auge da inabalável crença, essas pessoas de alguma forma mudam o corpo, tornando-se imunes aos seus ambientes? E poderá a mesma crença firme que tanto poder dá a quem manuseia serpentes e caminha sobre as brasas funcionar no sentido inverso, prejudicando-nos e até matando-nos, sem que estejamos cientes do que estamos fazendo? Vitória sobre o voodoo. Em 1938, um homem de 60 anos que vivia numa zona rural do Tennessee passou 4 meses a adoecer cada vez mais, até que a mulher o levou a um pequeno hospital na cidade.
Nessa altura, Vance Vanders, nome fictício, já tinha perdido mais de 22 quilos e parecia estar a morrer. O médico, Dr. Drayon, desconfiava de que Vanders sofria de tuberculose ou até de câncer, mas os vários exames de radiografia que mandou fazer não acusavam nada. Não havia qualquer indício do que poderia estar a provocar aqueles problemas. Como Vanders se recusava a comer, tiveram de lhe induzir um tubo para o alimentar, mas ele teimava em vomitar tudo o que lhe dessem. Convencido que ia morrer, continuava a piorar, e a certa altura já mal falava. O fim parecia estar próximo, e o doutor não tinha ideia do que poderia estar a motivar aquele estado. Perturbada, a mulher de Vanders pediu para ter uma conversa particular com o doutor e, pedindo-lhe discrição, informou que o problema do marido era ter sido vítima de voodoo. Aparentemente, Vanders, que vivia numa comunidade onde o voodoo era uma prática corrente, tiveram uma discussão com um padre de voodoo local. Ora, esse mesmo padre pedira a Vanders para ir ter com ele ao cemitério a altas horas da noite e lançara-lhe um feitiço, agitando uma garrafa com o líquido fétido diante da cara dele. Depois, disse-lhe que ele não tardaria a morrer, sem que ninguém o pudesse salvar. Era isso. Convencido de que tinha os dias contados, Vanders passara a crer numa sombria realidade futura. Ao regressar à casa, o homem derrotado continuava a não querer comer e a mulher acabou por ter de levar ao hospital novamente. Depois de ouvir aquela história, o doutor lembrou-se de uma estratégia muito pouco ortodoxa para tratar o paciente. De manhã, reuniu a família de Vanders à volta da cama dele e informou-a de que ele já sabia exatamente como curar o homem doente. Todos escutaram com atenção a história que inventara. O doutor explicou que na noite anterior tinha encontrado um estratagema para fazer com que o padre do voodoo se encontrasse consigo no cemitério e lhe revelasse o feitiço que lançara a Vanders. Não fora fácil, como seria de esperar. O padre não queria colaborar. Só tinha cedido porque o doutor o encostara a uma árvore e lhe apertara o pescoço. O padre dissera ao médico que esfregava ovos de largato nas peles de Vanders e que esses ovos lhe tinham chegado ao estômago, onde lhe tinham chocado. A maioria dos lagartos tinham morrido, contudo, sobrevivera um enorme, que estava a comer o corpo de Vanders de dentro para fora. Assim, o doutor queria anunciar-lhes que bastava retirar o lagarto do corpo que Vanders seria curado. Em seguida, chamou a enfermeira, que lhe trouxe uma grande seringa com que o doutor afirmava ser um potente medicamento. Na verdade, a seringa continha um medicamento de indução de vômito. Depois de verificar cuidadosamente a seringa para se certificar de que estava tudo em ordem, o médico administrou cerimoniosamente a injeção. De seguida, para grande espanto da família, saiu da sala em silêncio. Pouco depois, o paciente começou a vomitar. Então, a enfermeira trouxe-lhe uma bacia sobre a qual Vanders se curvou a gemer. Quando achou que ele já estaria prestes a deixar de vomitar, o doutor voltou a entrar confiantemente no quarto. Aproximando-se da cama, retirou um lagarto verde da mala e escondeu-o na palma da mão. Assim que Vanders vomitou outra vez, o médico largou subrepticiamente o réptil na bacia. "Veja, Vance", gritou ele num tom mais dramático que conseguia. "Veja só o que saiu de dentro de si. Está curado. O feitiço do voodoo foi-lhe retirado." O quarto estava num grande alarido. Alguns familiares caíram a gemer. O próprio Vanders se afastou da bacia com os olhos arregalados. Minutos depois, adormeceu profundamente e dormiu mais de 12 horas. Quando finalmente acordou, Vanders tinha muita fome e comeu tanto que o médico até tinha medo que lhe rebentasse o estômago. Uma semana depois, o paciente já tinha recuperado o peso e as forças. Saiu do hospital de boa saúde e ainda viveu mais de 10 anos. Será possível que um homem se possa deixar morrer simplesmente por se julgar enfeitiçado? Poderá o curandeiro contemporâneo, de estetoscópio no pescoço e blocos de receita em riste, falar conosco com a mesma convicção com que o padre de voodoo falara a Vanders, e poderemos nós ter a mesma crença? E se uma pessoa pode, em certa medida, decidir simplesmente morrer, não poderá também outra que sofra de uma doença terminal decidir viver? Poderá uma pessoa alterar permanentemente o seu estado interior, descartando-a de sua identidade de vítima de câncer ou artrite, de doença cardíaca ou de Parkinson,
e pura e simplesmente reentrar num corpo saudável com a mesma facilidade com que se despe uma roupa ou veste outra? Nos próximos capítulos, exploraremos o que é realmente possível e como isso se aplica ao seu caso. Capítulo 2. Breve história do placebo. Como se costuma dizer, para grandes males, grandes remédios. Quando servia na Segunda Guerra Mundial, Henry Becher, cirurgião americano formado em Harvard, ficou sem morfina. Perto do fim da guerra, era frequente isso acontecer nos hospitais de campanha. Na altura, Becher estava prestes a operar um soldado gravemente ferido e receava que, sem analgésicos, ele pudesse entrar em estado de choque. O que aconteceu a seguir surpreendeu-o. Sem perder tempo, mandou uma das enfermeiras encher uma seringa com soro fisiológico e injetá-la no soldado, como se fosse morfina. O soldado acalmou-se logo, reagindo como se tivesse recebido morfina, apesar de só ter recebido água salgada. Becher procedeu à operação, cortando a pele do soldado, fazendo os devidos tratamentos e cozendo-o, tudo sem anestesia. O soldado não sentiu muitas dores nem entrou em estado de choque. Como poderia água salgada substituir morfina? Pensou Becher. Depois desse incrível êxito, sempre que o hospital de campanha ficava sem morfina, Becher fazia o mesmo, injetava soro como se tivesse a injetar morfina. Convencido do poder dos placebos, quando regressou aos Estados Unidos depois da guerra, começou a estudar o fenômeno. Em 1955, Becher fez história, ao fazer uma análise clínica de 15 estudos publicados pelo jornal americano médico, que não só abordava a enorme importância dos placebos, como também apelavam a um novo modelo de investigação médica que nomeasse aleatoriamente voluntários para receberem medicamentos ativos ou placebos. Aquilo que já chamava ensaios clínicos controlados aleatórios, evitando assim que o potente efeito placebo distorcesse os resultados. A noção de que podemos alterar a realidade física exclusivamente através do pensamento, da crença e da expectativa, estejamos ou não conscientes disso, certamente que não começou nesse hospital de campanha da Segunda Guerra Mundial. A Bíblia está repleta de histórias de curas milagrosas e é frequente, nos tempos modernos, as pessoas ocorrerem em massas a locais como Lourdes, no sul da França, onde uma camponesa de 14 anos, chamada Bernadette, teve uma visão da Virgem Maria em 1858, deixando para trás muletas, aparelhos e cadeiras de rodas como prova de sua cura. Há relatos de milagres idênticos em Fátima, Portugal, onde 3 crianças pastoras viram uma aparição da Virgem Maria em 1917 e associados a uma estátua itinerante de Maria, talhada para o 30º aniversário da aparição. A estátua foi baseada na descrição feita pelas crianças mais velhas, que na época já se tornara freira e foi abençoada pelo Papa Pio XII antes de ser enviada para o mundo. A cura pela fé não se limita, de forma alguma, à tradição cristã. O falecido guru indiano Satya Sai Baba, considerado por muitos como um avatar, a manifestação de uma divindade, era famoso por manifestar uma cinza sagrada chamada Vibhuti nas palmas das mãos. Disse que, consumida ou aplicada como unguento na pele, essa fina cinza curava muitos males físicos, mentais e espirituais. Disse também que os lamas tibetanos têm poderes de cura, sendo possível tratar os doentes com o hálito. Até os reis franceses e ingleses que reinaram entre os séculos IV e IX curavam os súbditos, encostando-lhes apenas as mãos. O rei Carlos II de Inglaterra era particularmente famoso por isso, tendo feito cerca de 100.000 vezes. O que é que provocar esses eventos chamados milagrosos, independentemente de um instrumento de cura ser a fé numa divindade ou os poderes extraordinários de uma pessoa, um objeto ou até um local considerado sagrado ou santo? Através de que processo podem a fé e a crença produzir esses efeitos tão profundos? Poderá a forma como atribuímos significados a um ritual, seja ele rezar o texto, esfregar um pouco de cinza sagrada na pele ou tomar um novo fármaco milagroso receitado por um médico de confiança, contribuir para o fenômeno do placebo? O que é que no estado mental interior das pessoas que recebem essas curas foi influenciado ou alterado por determinadas condições do ambiente exterior
uma pessoa, local ou coisa no momento certo, a ponto de o novo estado mental daí resultante produzir mudanças físicas reais? Do magnetismo à hipnose. Na década de 1770, o médico vienense Franz Anton Mesmer ganhou uma boa reputação ao desenvolver e demonstrar o que na época se considerava ser um modelo médico de cura milagrosa. A partir de uma ideia do Isaac Newton acerca do efeito da gravidade planetária sobre o corpo humano, Mesmer começou a crer que o corpo continha um fluido invisível que poderia ser manipulado para curar as pessoas, recorrendo a uma força a que se chamava magnetismo animal. A sua técnica consistia em pedir aos pacientes que fixassem atentamente os olhos dele antes de passar ímãs sobre os seus corpos para dirigir e equilibrar esse fluido magnético. Posteriormente, descobriu que podia produzir o mesmo efeito só com as mãos, sem os ímãs. Pouco depois do início de cada sessão, os pacientes começavam a tremer e a contorcer-se com convulsões que Mesmer considerava terapêutica. O médico continuava a equilibrar-lhes os fluidos até eles acalmarem. Utilizava essa técnica para curar diversas maleitas, desde perturbações graves, como paralisia e distúrbios convulsivos, a dificuldades menores, como problemas menstruais e hemorroidas. No seu caso mais famoso, Mesmer curou parcialmente a pianista Maria Theresia von Paradis de cegueira histérica, um problema psicológico de que sofria desde os 3 anos. A doente passou semanas em casa de Mesmer para ele a tratar. Por fim, o médico conseguiu fazê-la ver movimentos e distinguir cores. Os pais delas, contudo, não ficaram muito contentes com os progressos, porque corriam o risco de perder a pensão principesca que recebiam devido à doença da filha. Além disso, ao recuperar a visão, o talento como pianista começou a deteriorar-se, porque ela já podia ver os dedos no teclado. Corriam rumores, consubstanciados, de que Mesmer mantinha uma relação indecente com a pianista. Os pais dela retiraram-lhe a força da casa do médico, a cegueira voltou e a boa reputação de Mesmer diminuiu consideravelmente. Depois de observar atentamente Mesmer, Armand Merri Jacques de Chateauneuf, o aristocrata francês conhecido como Marquis de Puységur, pegou nas ideias dele e levou-as mais longe. Puységur induzia um profundo estado de transe a que chamava sonambulismo magnético, idêntico ao sonambulismo, em que os sujeitos acediam a pensamentos profundos e até intuitivos sobre a própria saúde e a saúde dos outros. Nesse estado, ficavam extremamente suscetíveis a sugestões e cumpriam ordens, mas não se lembravam de nada de que tinham feito depois que despertassem. Enquanto Mesmer pensava que o profissional que exercia poder sobre o sujeito, Puységur acreditava que o pensamento do sujeito que exercia poder sobre o próprio corpo, orientado pelo praticante. Talvez tenha sido uma das primeiras tentativas de exploração terapêutica da relação corpo-mente. Na primeira década de 1800, o cirurgião escocês James Braid levou a ideia do fascínio ainda mais longe, desenvolvendo um conceito a que chamou neurohipnose, aquilo a que atualmente chamamos hipnose. Braid passou a interessar-se pelo tema quando, em certa ocasião, chegou atrasado a uma consulta e deu com o paciente calmamente sentado a fitar, fascinado, a chama de um candeeiro de petróleo. Foi então que percebeu que, com a atenção tão cativada, o paciente ficava num estado extremamente sugestionável, cansado, determinadas zonas do cérebro. Depois de muitas experiências, Braid aprendeu a fazer com que os seus sujeitos se concentrassem numa única ideia, enquanto fitavam o objeto, entrando numa espécie de estado de transe em que ele acreditava poder curar-lhes problemas de saúde, incluindo artrite reumatoide crônica, incapacidades sensoriais e diferentes complicações resultantes de lesões na coluna vertebral e de infarte. O livro de Braid, intitulado Neurohipnologie, narra muitos dos seus êxitos em pormenor, entre eles a cura de uma mulher de 33 anos com as pernas paralisadas e de outras de 54 anos com problemas de pele e intensas cefaleias. Foi então que o estimado neurologista francês Jean-Martin Charcot
interferiu no trabalho de Brad, afirmando que só os doentes de histeria, que considerava ser um distúrbio neurológico hereditário e irreversível, conseguiam entrar nesse tipo de estado de transe. Utilizava a hipnose não para curar os pacientes, mas para estudar seus sintomas. Por fim, um médico rival de Charcot, chamado Hippolyte Bernheim, da Universidade de Nancy, começou a insistir em que a suscetibilidade à sugestão tão vital na prática da hipnose não se restringia apenas aos histéricos, sendo natural em todos os seres humanos. Bernheim implantava ideias nos seus sujeitos, dizendo-lhe quando acordassem do transe, se sentiriam melhor e sem sintomas. Assim, servia-se do poder da sugestão como ferramenta terapêutica. O trabalho dele ainda chegou à primeira década do século XX. Muito embora cada um deles tivesse enfoques e técnicas diferentes, todos esses primeiros exploradores do poder da sugestão ajudaram centenas e centenas de pessoas a curar uma ampla variedade de problemas físicos e mentais, alterando o que pensavam sobre as maleitas e as respectivas formas de expressão corporal. Nas duas primeiras grandes guerras, os médicos militares e, nomeadamente, o psiquiatra militar Benjamin Simon, utilizaram o conceito da sugestão hipnótica, de que falarei mais adiante, para ajudar os soldados retornados que sofriam de trauma, que começou por ser chamado de neurose de guerra, mas que passou a ser conhecido como perturbação de estresse pós-traumático. Esses veteranos tinham vivido experiências de guerra tão horríveis que muitos se tinham deixado entorpecer intencionalmente pelas emoções para se protegerem, desenvolvido amnésia em relação aos acontecimentos mais horrendos ou, pior ainda, reviviam constantemente essas experiências em flashbacks, condições que podem provocar doenças físicas induzidas pelo estresse. Simon e seus colegas consideravam a hipnose extremamente útil para ajudar os veteranos a enfrentar os seus traumas e a lidar com eles, impedindo-os de se traduzirem em ansiedade e problemas físicos, como náuseas, hipertensão e outros problemas cardiovasculares ou até depressão imunitária. À semelhança dos médicos do século anterior, os médicos militares que utilizavam a hipnose ajudaram os pacientes a alterar os seus padrões de pensamento para se restabelecerem e recuperarem a saúde mental e física. Essas técnicas de hipnose tiveram tanto êxito que os médicos civis começaram a interessar-se pelo poder da sugestão, embora muitos não chegassem a induzir o estado de transe nos pacientes e optassem por lhes dar ocasionalmente comprimidos de açúcar e outros placebos, assegurando-lhes que esses medicamentos lhe fariam bem. Muitos pacientes melhoravam efetivamente, reagindo à sugestão como os soldados feridos de Becher haviam reagido à crença de que estavam a receber injeções de morfina. Tratava-se, aliás, da era de Becher e, depois de esse ter escrito no seu estudo revolucionário de 1955, apelando à indução de ensaios clínicos controlados e aleatórios com placebos para testar fármacos, o placebo passou a ser parte integrante da investigação médica. As ideias de Becher ficaram bem assentes. Inicialmente, os investigadores esperavam que o grupo de controle de um ensaio, o grupo que tomava o placebo, permanecesse neutro, e que as comparações com o grupo que se encontravam a tomar o tratamento ativo demonstrassem a eficácia desse. Porém, em muitos ensaios, os participantes do grupo de controle apresentavam claras melhorias, por si só e devido à expectativa e à crença de estarem a tomar um fármaco ou a receber um tratamento que os ajudaria. O placebo em si poderia ser inerte, mas o efeito não era de modo algum inerte a essas crenças e expectativas revelaram-se extremamente poderosas. Desse modo, para que os dados pudessem ser verdadeiramente significativos, esse efeito teria de ser comprovado de alguma forma. Para isso, e ascendendo ao pedido de Becher, os investigadores fizeram dos ensaios duplos cegos aleatórios a norma, nomeando aleatoriamente sujeitos dos dois grupos para receberem tratamento ativo ou de placebo e certificando-se de que nenhum dos intervenientes, sujeitos ou investigadores, soubesse quem tomava o quê. Assim, os dois grupos poderiam ter sujeitos a receber o placebo e nenhum dos investigadores teria a possibilidade de tratar os dois grupos distintamente.
Atualmente, já se fazem ensaios triplos cegos, o que significa que a informação sobre quem toma o quê fica inacessível até o fim do estudo, não só para os participantes e investigadores, mas também para os estatísticos que analisam os dados.